que possamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus. Glória ao Senhor. Hebreus, no capítulo 11. Glória a Deus. A leitura é extensa, mas iremos acelerar um pouco a leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados somente até aqui, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, nesta manhã, que chega para nós, irmãos. Oxalá ela tenha chegado bem no dia que as suas forças estão acabando. Palavra que chega para nós, irmãos. A palavra, ela sempre nos alcança, irmãos. Ela nos alcança no dia do milagre, no dia que precisamos que o Senhor se faça forte nas nossas vidas. Aqui nós lemos a história dos valentes, dos heróis, e vemos neles homens, se formos ler a cada um, a história de cada um que foi relatada aqui, nós iremos encontrar homens, mulheres, que também, irmãos, ficaram por algum tempo desiludidos, desacreditados, achando que Deus tinha mais o que fazer do que provar e cumprir as promessas dele na vida de cada um. Quantos de nós, irmãos, por alguns dias, o Senhor parece que se ausenta de nós e nós vemos as nossas forças murchar e vemos as nossas forças, irmãos, parece que acabou tudo, parece que estamos perdendo o nosso tempo. Para que eu vou na igreja? Para de novo eu sair de lá com a esperança? Para de novo eu achar que vai acontecer alguma coisa e nada acontece. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, também da mesma sorte, para que eu vou assistir mais um culto da Congregação Cristã Apostólica ou de outra igreja? Porque parece que quanto mais eu ouço, mais longe de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu estou. Irmãos, Davi passou por isso, Josué passou por isso, Gideão passou por isso, o próprio Cristo teve tempos de aflição na vida dele. E hoje o Senhor vem para colocar essa igreja de pé. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que as nossas forças, ainda que a força do nosso corpo, ainda que a força da nossa mente nos afaste das promessas do Senhor. Mas o Senhor hoje nos desperta e nos convida a crer que o Deus que fez tantos livramentos que estão transcritos neste livro é o mesmo Deus que opera na tua vida, meu irmão. Que opera na tua vida, minha irmã. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que muda a história de uma geração. O Senhor é Deus, amados, que faz de uma família destruída, coloca dentre eles um rei, coloca dentre eles um Senhor de senhores. Temos aqui, pelo que nós lemos, irmãos, no verso 31, que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aqui fala da mulher que cuidou dos espias quando eles entraram em Jericó,
que eles orando, cantando, louvando em volta da cidade, e a cidade ruiu, eles tomaram toda a cidade, mas salvaram aquela mulher que não tinha bom testemunho, que não era uma referência boa para a sociedade, mas que ela acolheu os espias, irmãos. A igreja, a graça, não é para os salvos. A igreja, a graça, o Senhor Jesus veio para colocar em ordem as nossas vidas, irmãos. Se você, por algum motivo que recebe essa palavra, acha que você não é digno pelos teus erros, pelos caminhos que você tem passado, pelo teu comportamento, ainda essa semana, irmãos, nós recebemos uma visita na nossa casa de uma família de médicos, e eles, uma pessoa é nascido num lar romano, o outro nasceu num lar congregacional, mas a mamãe dele, quando ele tinha 4 anos, faleceu, e ela era a pessoa que era da congregacional, e ele foi criado também no lar romano. E eles estão buscando, estão procurando, estão querendo encontrar um caminho. E eles viraram para nós, perguntou para mim, para minha esposa, e falou assim: como que é a igreja de vocês? Como que ela é? Eu falei: isso é fácil, essa pergunta é a mais fácil que tem. A nossa igreja podia tirar a placa dela e colocar pronto socorro, glória ao nome santo do Senhor. Aqui nós estamos, irmãos, para juntos nos limparmos, curarmos as nossas feridas e no último dia entrarmos juntos para ver a face do Senhor como ela é. Então, se você entrou por essas portas, se você chegou neste culto assistindo uma transmissão e você acha que você não tem dignidade para estar no meio daqueles que você enxerga como santos, o Senhor te anuncia por essa palavra: seremos juntos considerados santos no último dia. Enquanto esse dia não chega, se achegue a nós, esteja junto deste povo, para que juntos, orando um pelo outro, que o Senhor possa ir nos limpando, nos colocando em pé e nos levando até a salvação das nossas almas, meus irmãos. A palavra do Senhor hoje, ela nos lembra de novo, como nós falamos há pouco de Raabe, que o Senhor muda uma geração. Raabe gerou filhos, e ela foi avó de Boaz, que casou com a estrangeira, e a estrangeira, Ruth, casou-se com Boaz, neto de uma meretriz, e fizeram uma geração bendita de Deus, irmãos. E da geração deles veio o rei Davi. E da geração de Davi veio Jesus Cristo. Irmãos, você está entendendo essa palavra? Está entendendo que por mais que você não tenha forças, o Senhor não vai mudar o projeto dele na tua vida? Que nas nossas vidas o Senhor já decretou um projeto de benção sem medida, de benção recalcada, sacudida, que passará de geração para geração. A Irmandade consegue entender o carinho de Deus para nós, que o Senhor chegou neste culto, irmãos, nos alertando, nos lembrando, nos despertando dos milagres que foram alcançados por quem também teve vontade de desistir, mas teve fé. Então, pela fé, a igreja de Jesus Cristo nesta manhã se levante em Jesus nosso Senhor e tenha certeza do Deus que você serve. Quando falta força na tua mão, quando falta força no teu braço, quando falta força, amados irmãos, quando falta força no fruto do teu trabalho, quando a força se falta, irmãos, parece que falta até a gasolina do teu carro porque a prova é muito grande. Você chega atrasado até no ponto da condução, porque a prova está grande, então parece que quando nós estamos em prova, tudo dá errado, tudo vai para trás, mas pela fé, saia por desse culto nesta manhã, você que nos acompanha, pela fé, ao encerrar a transmissão desse culto, levante, bate a poeira do teu corpo e o Senhor Jesus te declara por essa palavra: você vencerá todas as tribulações, venceremos todas as nossas provas, amados irmãos,
e não ficará nenhuma promessa por terra, e não ficará nenhuma palavra que foi proferida no átrio santo vazia, sem ter total cumprimento na sua vida, nas nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos sair daqui renovados, revigorados, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebamos todos essa palavra como vinda de Deus, e que o nome de Deus em tudo por nós, irmãos, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em agradecimento a esse culto, amados, vamos ajoelhar novamente, buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos nos Teus átrios, agora em ato de agradecimento, rendendo-lhe graças por mais um culto, a qual Tu tem dado a graça de nós participarmos, culto de adoração ao Teu santo nome, Senhor. Graças Te damos, porque desde antes do início deste culto, tudo já tem visitado as nossas almas. Graças nós Te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos temos sentido a doce presença do Teu Espírito em nós. Graças Te damos, Senhor, pela oração que Tu tem dado ao Teu servo, este jovem, Senhor, que subiu aqui com uma missão gloriosa, Senhor, e ele teve fé para cumprir aquilo que foi designado para ele. Senhor, o que falta para esse jovem, para a família dele, atende na multidão da Tua misericórdia. Redobre a Tua bênção, o Teu projeto de benção na vida dele, Senhor. Repouse as Tuas mãos sobre ele, Senhor, e faça dele um pregoeiro da Tua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Sentimos comunhão, sentimos alegria, sentimos a virtude do Teu Espírito quando o Teu Filho clamava, Senhor. A Tua igreja recebeu, a Sua igreja recebe, Senhor, Tu recebeu no céu também. Ó Deus de misericórdia, renova os Teus favores sobre nós, pelo amor do Teu santo nome. Graças Te damos pelas ofertas, e maiormente nós Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Ó Deus de piedade, Tu conhece como cada um entrou aqui, Senhor. Parece, Senhor eterno, que as Tuas promessas, Senhor, estão cada vez mais distantes de nós, mas Tu, Senhor, vem cumprindo, Senhor, os Teus desígnios sobre nós, Senhor, e tem nos colocado em pé para cumprir, Senhor eterno, a nossa boa obra na Tua presença e alcançarmos o que Tu tem prometido para nós. Senhor, cumpra a Tua palavra, desperta-nos para termos fé. Quando o inimigo das nossas almas soprar nos nossos ouvidos, quando o inimigo das nossas almas, Senhor, tomar alguém na terra para falar que as Tuas promessas não se cumprirão, permita, Senhor, que essa palavra venha na nossa mente, tome força no nosso coração, Senhor, e que possamos repreender o devorador no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, esteja conosco, coloca um anjo, Senhor, nos seguindo, nos acompanhando, Senhor, abrindo os caminhos que estão fechados no meio do Teu povo, Senhor, que os projetos de benção, Senhor eterno, sejam, Senhor, todos alcançados pelos Teus filhos, as Tuas filhas. Ó Deus de misericórdia, graças Te damos, Senhor, porque nós não seguimos um Deus morto, nós não seguimos, Senhor eterno, um Deus esquecido, tampouco um Deus que ficou velho, Senhor, mas os Teus favores e as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas todas as manhãs, Senhor. Ó Deus de piedade, nós estamos na Tua presença mais uma vez, nós estamos na Tua casa mais uma vez, Senhor, não por costume, mas porque confiamos na Tua palavra, Senhor. Levanta a nossa cabeça, levanta-nos, Senhor, do pó, e coloca nós, Senhor eterno, no lugar alto, como Tu requer de nós, Senhor. Graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é por Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.